Bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite, a depender do horário de que cada uma está. Gostaria inicialmente de dizer que é um imenso prazer estar aqui no 4º Simpósio Internacional de Terapia Ocupacional Social e gostaria de agradecer muito aos colegas que compõem essa mesa comigo e que aceitaram esse desafio da discussão, do debate sobre a terapia ocupacional social no Brasil e no mundo. Bom, queria primeiro assinalar que essa minha fala parte da rede Metuia. Então, não estou aqui falando individualmente, mas sim representando esse grande e luxuoso grupo de discussão em torno da terapia ocupacional social, a quem eu agradeço a confiança por esse momento e queria assinalar o meu orgulho de fazer parte da equipe da Rede Metuia, das discussões que a gente vem promovendo e do trabalho em torno da terapia ocupacional social no Brasil, que vem sendo tecida por muitas das pessoas que já estiveram e que hoje estão na rede. Queria, então, deixar assinalado que este meu lugar de comunicação, desse debate aqui proposto hoje, parte desse princípio da construção histórica da terapia ocupacional social a partir do Brasil. E falar sobre isso é falar eminentemente sobre um contexto de desigualdade social. A gente tem aqui uma foto que ficou famosa no mundo, né, sobre a discrepância da desigualdade social no Brasil, muro a muro, né, de uma realidade que nós temos aí num bairro na cidade de São Paulo, entre uma favela e um prédio de alto luxo, mas que, na verdade, esse contexto da desigualdade social e da iniquidade que nos atravessa, pergunta a terapeutas ocupacionais, na nossa visão, o que é que nós temos a fazer e como é que nós podemos trabalhar. Porque nós partimos do princípio de que há uma função social no trabalho do terapeuta ocupacional. Para que precisamos de terapeutas ocupacionais? E partimos, então, da discussão de que o terapeuta ocupacional é um profissional da saúde, da educação e da esfera social, que atua no cotidiano das pessoas, pensando na inserção e participação da vida social dos diferentes sujeitos, grupos e comunidades, ou seja, aquilo que a gente chama de sujeitos individuais e coletivos. É a partir dessa discussão de possibilidades de inserção e participação na vida social que nós discutimos as contribuições do terapeuta ocupacional na sociedade contemporânea. Partindo, então, dessa visão, eu escolhi um debate para falar sobre as questões dos debates contemporâneos da terapia ocupacional social e gostaria de antemão de dizer que este não é um debate novo, muito pelo contrário, esse é um debate que no Brasil nós vimos fazendo há muitos e muitos anos, que dentro da própria terapia ocupacional social ele já está escrito, compõe nossa primeira versão do livro sobre terapia ocupacional social em sua edição em português. Enfim, é um debate o qual por muitas pessoas vem se debruçando por muitos anos, mas na minha vivência e na minha experiência com diálogos com terapeutas ocupacionais em diferentes lugares, me parece que ele ainda é um debate necessário em torno dessa questão para que possamos pensar e discutir os debates e a atenção em torno do que é a terapia ocupacional no campo social, no contexto social, e o que é a proposição da terapia ocupacional social. Essas coisas se misturam ou se diferenciam, ou ambos. Esse eu creio que é o debate que permanece no contexto mundial e o qual eu gostaria, uma vez mais, falar um pouco sobre ele. Bom, acho que o primeiro ponto de partida importante é que quando nós falamos do contexto social, o environment, como aparece muito na linguagem em inglês, nós estamos falando do lugar onde a vida acontece e principalmente de um contexto de iniquidade inerente às relações do capitalismo no qual vivemos. Então,
aspecto macroestrutural precisa ser sempre considerado quando falamos da ação técnico-profissional, entre eles dos terapeutas ocupacionais. É nesse contexto de exploração do capitalismo e a desigualdade estruturante que nós atuamos, principalmente via o campo das políticas públicas, como profissionais que atuam nas políticas públicas. E essas políticas são decididas a partir daquilo que é socialmente e politicamente reconhecido como necessidades humanas. Ou seja, quais são as necessidades dentro de um contexto social que merecem a atenção pública, a atenção de políticas e que terão em si proposições para intervenção sobre elas. E aí, para alguma delas, a presença do terapeuta ocupacional. O que é importante é que nessa concepção do que são necessidades humanas, há vidas que importam mais do que outras, há prioridades que se colocam dentro daquilo que é, naquele momento histórico-social, compreendido como coletivo, como político e que mereça o desenvolvimento da sociedade. Então, é nessa disputa sobre quais são as necessidades humanas que nós estamos pensando no trabalho do terapeuta ocupacional. E aí, então, sob essa perspectiva, o conceito de políticas sociais, ele é central. E se ele é central, nós gostaríamos de assinalar aqui que para o terapeuta ocupacional, a política deve ser entendida como um recurso da sua atuação técnico-profissional. Trata-se de um recurso de trabalho, de uma forma de lidar com a intervenção sobre o cotidiano dos sujeitos, o qual sempre deve ser visualizado nas suas dimensões individual e coletiva. É nessa conexão entre necessidades individuais, coletivas e institucionais que nós acreditamos que falar de políticas sociais, participar enquanto profissional da arena de debates públicos é uma atuação técnico-profissional a qual os terapeutas ocupacionais, independente da sua subárea de intervenção técnico-profissional, deveriam estar envolvidos. Bom, sob essa perspectiva, nós estamos então falando daquilo que pode ser chamado da terapia ocupacional no campo social ou da terapia ocupacional no contexto social. E o que essa discussão tem trazido, né? Nós temos visto um crescimento, um maior reconhecimento daquilo que vem sendo denominado como perspectivas críticas em terapia ocupacional. Essas perspectivas, elas partem da discussão de um momento histórico da terapia ocupacional e sua vinculação muito forte com o modelo biomédico e a insuficiência do modelo biomédico para lidar com todas as demandas com as quais o terapeuta ocupacional trabalha. Importante assinalar que o modelo biomédico tem um histórico e uma relevância dentro da atuação profissional da terapia ocupacional, é parte que constitui aquilo que o terapeuta ocupacional faz na sociedade contemporânea, os problemas sobre os quais nos debruçamos, porém o modelo é insuficiente para todas as demandas às quais a gente lida, principalmente quando falamos sobre o contexto real de vida das pessoas, que não se resume a problemas médicos, a problemas de saúde, para os quais modelos destes poderiam contribuir. Então, quando a gente fala de perspectivas críticas na terapia ocupacional, creio que um primeiro posicionamento de grande relevância é crítica a quê? Sobre o que estamos falando? E uma perspectiva crítica que se coloca muito forte é a crítica ao modelo biomédico. Sob essa perspectiva, o que nós perguntamos é quais ações em terapia ocupacional uma perspectiva crítica propõe? Quais os referenciais teóricos, metodológicos nos quais nos baseamos para poder falar de uma intervenção, de uma ação técnica propriamente numa perspectiva crítica?
Evidentemente que essa resposta não é singular, nós temos diferentes referenciais, há uma pluralidade de questões aí colocadas, mas esse é um debate importante, onde a palavra crítica, por si só, não responde a determinadas questões, ela precisa ser qualificada. Partindo, então, desse princípio originário, vamos assim chamar, de uma crítica ao modelo biomédico e há uma certa tecnificação da vida social, nós colocamos a terapia ocupacional social certamente como uma das perspectivas críticas da terapia ocupacional, uma das perspectivas críticas que se situa sob as atuações e ações no campo social e a qual se filia a um pensamento crítico social sobre as possibilidades de contribuição e ação do terapeuta ocupacional. Então, dentro desse campo, quando nós vamos pensar as especificidades da terapia ocupacional social, o que é que nos coloca dentro desse campo, mas também dentro de uma ação que cria um campo específico de ação profissional, uma das dimensões que nós colocamos como uma diferenciação é a questão da explicitação da insuficiência e a inadequação dos modelos de saúde para lidar com as demandas sociais. E quando aqui eu assinalo a inadequação dos modelos de saúde, eu estou demarcando para além do modelo biomédico, eu estou demarcando que os próprios modelos mais progressistas, entre aspas, do campo da saúde, como as questões da promoção da saúde, dos determinantes sociais de saúde, eles são de extrema relevância, porém, eles são insuficientes para lidar com o campo social, com as demandas nas quais a centralidade da questão está na desigualdade social. Então, pensando sobre essa visão, uma característica crítica que a terapia ocupacional social adiciona ao debate do campo é que nós temos um rompimento com o modelo de saúde, com a ideia do terapeuta ocupacional apenas como profissional da saúde, para defender uma atuação social quando o cerne da discussão está na desigualdade social, nos elementos que impedem as pessoas dos seus fazeres, dos cotidianos em função do seu lugar social. Portanto, esse debate nos coloca aqui uma primeira questão importante. A dimensão crítica se coloca para toda a terapia ocupacional, sendo que a dimensão do contexto, do campo social, está presente para toda a terapia ocupacional. A terapia ocupacional social integra esse debate, porém tensiona a ele na medida em que ela discute a insuficiência do campo da saúde. E quando nós falamos na busca da consolidação de um campo científico, do lugar social de um novo campo, é muito importante falar, como nos ensinou Bourdieu, sobre a questão da disputa de espaços por legitimidade de diferentes capitais onde poderes estão envolvidos. Então, creio que nesse debate em torno a terapia ocupacional social representa toda a terapia ocupacional ou ela é um campo específico, não dá para nós desassociarmos essa discussão da disputa por espaços, da legitimidade acadêmico-científica dentro do escopo de uma profissão. E dentro desse debate, nós aqui defendemos a terapia ocupacional social como uma sub-área da terapia ocupacional, o que significa dizer que há especificidades, há ações próprias em terapia ocupacional com referenciais sociais na busca de promoção de ações pela participação e inserção social dos sujeitos que tenham como cerne os seus impedimentos para a vida social a partir das iniquidades, das desigualdades sociais que se colocam.
Portanto, falar em terapia ocupacional social significa colocar em foco sujeitos individuais e coletivos a partir da sua posição social. E com isso, pensar em estratégias de lidar com o cotidiano dessas pessoas, entendendo o terapeuta ocupacional como alguém que pode buscar criar estratégias conjuntas com esses sujeitos pela ampliação de oportunidades. Aqui eu elenco alguns pontos relacionados àquilo que são princípios relevantes para a terapia ocupacional social, sem desenvolvê-los, mas como marcadores importantes para falarmos de uma ação em terapia ocupacional social. Então, se pensarmos sobre a articulação entre o micro e o macro social, ou seja, a impossibilidade da leitura de uma realidade social sem a articulação com a posição social, com o lugar social que esses sujeitos representam, compõem, pertencem. A questão dos cotidianos, onde a vida real acontece e as possibilidades e impossibilidades ali colocadas. A necessidade do desenvolvimento de tecnologias sociais de cuidado, compreendendo que há muitas formas de ofertar cuidado sob uma perspectiva social e a complexidade que se tem em torno dessa oferta, dessa ação que requer metodologias próprias e criativas para o trabalho nesse campo. E assinalando que o papel técnico, o papel profissional não se desvincula em nenhum momento da dimensão política. É nessa articulação entre o técnico, o ético e o político que se dão as ações e as proposições no campo da terapia ocupacional social. Porém, creio que fica uma questão, né? Por que é a partir de uma perspectiva social que nós estamos insistindo em falar do trabalho do terapeuta ocupacional com determinadas problemáticas, com determinadas situações contemporâneas, como a questão dos moradores de rua, a questão do trabalho com os imigrantes, o trabalho com jovens em periferias, ações pela permanência de estudantes na escola, principalmente na escola pública, o trabalho com o sistema carcerário. Por que nós estamos dizendo que é a partir de uma perspectiva social que esses trabalhos devem ocorrer? Além, evidentemente, de alguns trabalhos comunitários e ações sobre a perspectiva das pessoas com deficiência, com transtorno mental, onde a questão colocada é a social e não a sua condição de saúde. Uma primeira resposta a essa pergunta é essa dimensão que eu venho colocando sobre a insuficiência dos modelos de saúde, a insuficiência de trabalho sob uma perspectiva, mesmo que mais ampliada e socializada da saúde, na medida em que o cerne da questão aqui é a iniquidade social. Lidar com a iniquidade social a partir de respostas da saúde é a criação de uma individualização dessa temática. E algo que nós vivemos de forma muito forte é essa tendência contemporânea sobre a individualização das questões sociais e uma consequente medicalização da vida social, ou seja, uma compreensão e uma estruturação de uma sociedade em que coloca no indivíduo as questões que se passam e que são, na verdade, sociais. Elas se encontram, na verdade, no escopo da sociedade e do seu funcionamento, trazendo aquilo que nós podemos falar sobre algumas confusões bem intencionadas da prática profissional, onde muitas vezes nós tratamos de uma dimensão individualizada o sofrimento daquele sujeito, porém que é um sofrimento social, e que sem lidar com a dimensão social deste sofrimento significa individualizar e culpabilizar e medicalizar, no sentido de patologizar aquilo que se coloca.
Nós teríamos, evidentemente, muitos outros debates para conversar aqui sobre a questão dos debates contemporâneos da terapia ocupacional social. Eu gostaria de assinalar a dimensão da consubstancialidade e da interseccionalidade entre as discussões de classe social, raça e gênero como um elemento essencial e contemporâneo para se falar dos debates da terapia ocupacional social, a dimensão do Estado e da cidadania, entendendo aqui a inclusão das discussões sobre direitos humanos e direitos sociais, o acesso às políticas sociais e o trabalho do terapeuta ocupacional. Porém, o nosso enfoque aqui nesse momento foi enfocar o debate sobre a questão da terapia ocupacional no campo social, no contexto social e a terapia ocupacional social, pensando que esse debate fortalece uma visão crítica para toda a terapia ocupacional. Ou seja, quanto mais falarmos sobre o contexto da realidade, o lugar social ocupado pelos sujeitos individuais, coletivos, comunidades com os quais trabalhamos, mais estamos falando sobre uma dimensão crítica e uma dimensão implicada da terapia ocupacional. E isso é absolutamente necessário e a terapia ocupacional social é parte disso. Porém, na nossa visão, fazer esse debate nos fortalece também a fazer a discussão da especificidade da terapia ocupacional social, na compreensão de que há referenciais próprios que se justificam para o trabalho no campo social, na sua especificidade de atuação e de intervenção que se dimensione sobre as iniquidades sociais e as possibilidades, considerando sempre os limites da sociedade que vivemos, que o terapeuta ocupacional possa ter na busca por criação de estratégias, de opções, de liberdades para a vida social que é injusta e desigual. Muito obrigada, thank you so much, graças a todas e todas, e espero que possamos continuar e debater muitos debates contemporâneos nessa dimensão da terapia ocupacional social. Muito obrigada a todos e a todas.